Nessa de chegadas, tem também a questão de saídas. O Fabrício Bruno saiu do Flamengo, voltou a vestir a camisa do seu time de coração, que é o Cruzeiro, e falou sobre a relação com o Felipe Luiz e também nesse momento de... estão tentando implementar, colocar alguma briga ou ódio na relação deles. Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele, ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser, muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, e o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Cara, Flamengo sempre foi um clube especial para mim dentro do que eu vivi no futebol. Acho que o que eu vivi no Rio de Janeiro em 3 anos, 150 jogos, 4 títulos conquistados, fui muito feliz. Mas também tive momentos tristes dentro do clube, sem dúvida nenhuma, eu não tenho motivo nenhum para reclamar do clube, pelo contrário, somente agradecer. E, cara, eu carrego comigo no futebol, que eu tô no futebol, tenho 28 anos e tenho muito a entregar pro futebol. E talvez quando eu tenho um posicionamento que eu não faço parte do perfil, que eu preciso, tem coisas em mim que não interessa ao treinador, e, cara, eu sou um tipo de cara que eu vou me posicionar. Independente de estar certo, na minha visão, eu tenho que me posicionar, eu sou esse tipo de cara que trabalho e lutei tanto para conquistar as coisas na minha vida, nunca foi fácil. Então, quando eu tenho a oportunidade, aí sim eu manifesto, porque eu acho que chega um momento que você tem que ser firme, tem que ser duro naquilo que você deseja. Em momento nenhum eu corri da responsabilidade, em todo momento eu pedi, foi eu mesmo que pedi para ser negociado, porque primeiramente que não é qualquer clube que tá me interessando por mim. É o clube que me projetou, eu sei do jeito que saí, então eu tinha esse sentimento de dívida com o clube, de gratidão por tudo que eu vivi, mas eu tinha esse sentimento por como eu saí na época. Eu não sou leigo para falar que eu não sei o que aconteceu, porque eu sei de tudo que se passa. Mas talvez se não tivesse acontecido, eu não teria me tornado o jogador que eu me tornei. Em 6 anos fora, aprendi muito, eu vivi muita coisa muito interessante, que hoje eu posso vir aqui e externar para todos do clube, passar como experiência, apesar de ser um cara jovem, mas eu sou um cara rodado. Eu saí do clube com 19 anos para disputar uma competição pela Chapecoense, onde que ali também alavancou minha carreira, me deu uma base muito, muito sólida para eu ser o jogador que sou hoje. Mas a partir do momento que quando eu tenho minha coletiva, na minha apresentação lá, eu falo que no momento que eu me sentisse um pouco desconfortável, eu precisava sair. Eu tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar no futebol, eu preciso jogar, eu preciso aparecer, eu preciso voltar por radar de seleção. E o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um time que me dá totais condições para isso. Eu fui na seleção com o Matheus Pereira, eu fui na seleção com o Ilha, são grandes jogadores. Então, assim, eu tenho que me posicionar. Talvez as pessoas vão achar que o Fabrício correu do desafio de brigar por posição. Não é correr pro desafio. Quando aparece um clube desse tamanho no radar para mim, eu não penso nem meia vez antes de vir. Tive sim inúmeras ligações com o Pedrinho, inúmeras ligações com o Alexandre. Foi um processo difícil e doloroso para mim. Eu praticamente não tirei férias, que eu ficava com a minha cabeça sempre vidada e pensando nisso. A minha esposa mesmo falava, pô, mas você tá todo mundo de férias e você é o cara que tá mais preocupado com isso. Mas é o que eu falava com ela, assim, hoje tudo eu tô preocupado porque é a minha carreira, é o melhor para ela e para os meus filhos. Tenho o meu filho de 3 anos e tenho minha filha de 2 meses.
Então eu tenho que sempre procurar entregar o melhor para eles. Porque eu sou um cara simples, vivo do pouco, mas eu tenho trabalho, me entrego para fazer tudo melhor para os meus pais, para o meu irmão, e principalmente para minha esposa, e principalmente pelos meus filhos, que são 2 pessoas que vai depender sempre de mim. Então, desafio, eu sempre gostei desse tipo de desafio. E quando você tem um Cruzeiro, que é um clube especial, é um clube da sua cidade, é o clube do meu coração, eu tenho que me posicionar, porque eu nunca fui esse cara covarde de ficar se escondendo atrás das coisas, eu sempre vou botar a cara a tapa. Isso foi uma coisa que eu falei com o presidente, precisar de botar a cara a tapa, eu vou botar. Porque eu fiz assim, ela que me conhece do Rio de Janeiro, ela sabe que em muitos momentos de crise lá eu fui o cara que botei a cara a tapa e não tem problema nenhum em tomar tapa. Estou aqui para isso, nunca vou me esconder. Então eu fico feliz de estar aqui, feliz pela oportunidade de estar de volta e prometo que entregar resultado, garra, vontade nunca vai faltar. Eu achei a resposta do Fabrício Bruno muito boa, assim, no sentido de esclarecer exatamente qual é o tipo de relação, o tipo de conversa que eu imagino, e depois eu posso perguntar até pro Fábio, completamente corriqueira, de um objetivo de um jogador, de um treinador que não vê necessariamente ele como a principal escolha, e segue a sua vida. Tudo certo, né? O Fabrício foi muito transparente, colocou em panos limpos ali, suposto atrito com o Filipe Luís, e é um desejo legítimo do atleta de querer ter mais espaço, e aí uma coisa, a gente falando do Endrick, é o Endrick com 18 anos ser reserva do Real Madrid, outra, o Fabrício Bruno, com quase 30 anos, querer realmente ser protagonista, estar no radar de seleção. E o Fabrício Bruno começou muito bem a temporada no ano passado. Teve o gostinho da seleção, né? E deve ser difícil você esquecer isso, né? E jogou na seleção e foi bem. Se destacou nos amistosos com o Dorival. Então é um direito legítimo, de fato, de querer buscar mais espaço. O Fabrício Bruno acaba perdendo espaço com o Filipe Luís, porque o Filipe Luís valoriza uma saída de bola muito sustentada, ele prioriza zagueiros mais técnicos, e o Fabrício Bruno, ele tem grandes diferenciais: recuperação, velocidade, um zagueiro de imposição no jogo aéreo, mas na saída de bola não é que seja ruim, ele sabe sair jogando, mas Léo Ortiz e Léo Pereira são opções mais técnicas, e é natural que o técnico que prioriza esse tipo de jogo opte por esse tipo de zagueiro. E no Cruzeiro, o Fabrício Bruno vai ter esse desafio também, porque o Diniz exige muito do zagueiro na saída de bola, mas o Diniz também, ele é um cara que potencializa jogadores. Então o Fabrício Bruno pode ter enxergado isso. Olha, o Diniz pode ter mais boa vontade em me aprimorar nesse aspecto do que o Filipe Luís, e realmente ele tem mais chance hoje de ser titular no Cruzeiro do que no Flamengo, até pela concorrência. Eu não sei exatamente ao que ele se refere quando ele diz tentativas de criar problemas, inventar e tal. Certamente alguém disse ou escreveu alguma coisa que ele não gostou, mas na verdade isso importa menos, né? Porque qual é o problema de um jogador querer deixar um clube grande para ir para outro clube grande, e mesmo que o destino dele não fosse o Cruzeiro, fosse, como poderia ter sido, um clube de metade de tabela na Inglaterra, um clube de metade de tabela na França, porque ele tem objetivos que ali onde ele está ele não consegue alcançar. Qual é o problema de fazer esse movimento? O próprio BAP, ele tinha falado sobre, o Fabrício Bruno foi uma combinação de fatores, o jogador não queria estar aqui, mas... Muito provavelmente. E ele explicou o motivo de não querer estar aqui nesse sentido, né? Foi bom ele esclarecer, até para o Filipe Luís, porque pode chegar no meio da temporada o torcedor rubro-negro. Mas liberaram o Fabrício Bruno. Não. Olha, era um desejo do atleta. Exato. Ficou muito claro isso. Acho que ficou muito claro o posicionamento de todos, né, Mário? Acho que isso é importante. Porque, assim, para o Flamengo, seria muito bom ter o Fabrício como composição de elenco, um jogador ali para brigar por posição. A fartura de zagueiros ali, né? Existe, isso. Tem bastante. O Flamengo, ele se moldou para ter jogadores qualificados brigando por posição. Com relação ao Filipe Luís, ficou muito claro desde o início que o Fabrício não era uma opção para ele. Porque o Léo Ortiz, quando o Filipe Luís chega, ele está atuando muito mais como um homem de meio campo, né? E aí o Felipe já traz ele para a função do zagueiro, porque sabe que ganharia ali no sistema um jogador de qualidade de passe, de boa visão de jogo, enfim, e colocaria outros jogadores à função realmente para fazer esse posicionamento do meio campo. E com relação ao Fabrício, a gente
enfim, em muitos momentos, a gente acabou vendo declarações dele, você vai entendendo o posicionamento e personalidade. Ele é um cara que não aceita bem a reserva. Né? Então, assim, ele não olha, ele era titular absoluto do Flamengo, ele foi colocado por mim, até em muitos momentos, como um dos melhores zagueiros do Brasil no momento, foi convocado para a seleção brasileira, e ele fala sobre isso. Então é isso, é questão de personalidade. Tem jogadores que aceitam a reserva, que aceitam, né, fazer parte de grupo, e tem outros, como o Fabrício, que querem jogar, querem, né, ser importantes realmente dentro do campo, querem brigar por objetivos maiores, como ele falou, de seleção brasileira. Então, acho que ficou tudo muito bem claro. Assim. O presidente do Flamengo se posiciona que o jogador não queria ficar, ele realmente mostra que não queria ficar né, no ponto dele ser uma opção, ele quer jogar, ele quer mostrar o seu valor, e o Felipe Luiz também tem todo o direito de escolher os jogadores que ele acha que são melhores para aquela função. Então, o importante é isso, acho que todas as partes foram escutadas e fica muito claro, né, os objetivos de cada um com relação a esse episódio, o Fabrício Bruno. Vamos falar muito